Cara, comecei com 12 anos, cara, tocando violão. Numa Assembleia de Deus, cara. Tipo assim, toda minha família evangélica e tal. Essa influência direta, assim. Então foi o primeiro contato com a música, assim. Foi violão, foi guitarra. A guitarra veio lá pelos 15, 16 anos, né? Uhum. Quando eu formei a primeira banda, os Alcoças de Cristo. O que é? Os Alcoças de Cristo. Ah, não sabia desse teu começo. É, um belo nome, né? Banda punk. É, meus 16 anos, né, cara? Mas o violão porque tu quis ou porque Porque eu quis, cara. Tipo, tu quis? Ele É. queria tocar a musiquinha do Lola pra família evangélica dele. Isso é verdade, cara. É verdade? Não, isso é verdade que eu tocava, né? A música do Lufa, as coisas. Das primeiras que eu aprendi a tocar. Tanana, tararara. E eu tocava isso na sala com meu avô e minha avó, que eu morava com eles e tal, né? E a galera ficava indignada, né, meu? Imagina, era um piá, né, cara? Era um piá, então eles não ficavam bravos porque era um piá tocando, né? Então, mas foram as primeiras melodias que eu aprendi a tocar mesmo, assim, no violão. Então, tive toda essa escola. Sempre, normalmente nas igrejas tem muito lance de incentivo, né, galera, pra ir tocar instrumentos e tal, né? Isso é uma coisa bem bacana desse lado aí, né? Uhum. Então, pelos 15, 16, eu comecei a tocar guitarra, foi minha primeira banda, com 3 amigos e tal. Meu amigo e amigo de infância, da vida inteira, que morava um lá na casa do outro, que era baterista. Um amigo de colégio, que era um ano mais velho do que eu, vocalista, meu vizinho era baterista, e um colega de aula que era baixista. A gente formou os Alcoças de Cristo, a gente tocava rock, basicamente, rock nacional, internacional e tal. Daí a gente fez nosso primeiro show, que foi a única apresentação, né? Apresentação Foi realmente a única apresentação, né? One shot. Quem tava, gurizada. Quem perdeu, quem viu, quem não viu não vai ver mais. E isso aí, daí a banda parou, cara. Tipo assim, mas desde o início eu já tinha essa vibe, né, cara, de ter banda, sempre gostei de ensaiar, esse papel de liderança, de chamar a galera, meu, vamos. Se ensaia as duas, cara. Não é às 12h05, não é 12h10, não é 12h30. Se combinou de fazer as coisas, tá combinado. Então eu tinha alguns problemas já desde o início, assim, né? Eu fiquei pensando, o show foi tão ruim pra ter um show e acabar assim? Como é que foi? Não, cara, o show foi ótimo, cara. Inclusive foi o show que eu decidi ser músico profissional, assim. Foi, Foi ali que tu decidiu, de foi, fato. cara. Talvez Foi essa- esse foi o essa- problema, tá ligado? Porque Foi quem essa- quis ser músico profissional. E aí levar mais a Talvez os sério que os outros não outros. estavam muito nessa página. Então foi uma puta de uma experiência, né? Então decidi nesse show, assim, cara, o lance de subir no palco, né? Mesmo não tocando música própria, que hoje já há muitos anos é uma vibração completamente diferente, né? Do ser o compositor, ter uma banda, enfim, as músicas da banda, né? Independente de quem compôs, né? As músicas da banda. E se tocar, a galera tá curtindo, cantando, aprendendo a tocar, postando vídeo, cara, uma sensação indescritível, né? Mas naquela época não tinha música da gente, eram covers, tinha uma música que a gente fez, que era meio que um funkzinho, não funk carioca, funk instrumental e tal, que era a única coisa, digamos assim, autoral que a gente teve naquele show. E o show foi ótimo, né? Até, tipo, a galera foi no meu colégio, no Florinda Tubino Sampaio, que é de Porto Alegre, tá ligado ali na Zona Leste e tal. Muita banda saiu de lá também, muitos músicos. E foi, assim, uma apresentação legal demais. Assim, o show em si a reação do público foi legal demais. Então essa experiência, essa emoção de estar no palco pela primeira vez, assim, era tudo que eu esperava e mais um pouco, né? Quem chega o lance do ensaio, né? Pô, só a banda tocando, eventualmente já um amigo ou assistindo ensaio, só aquele amigo assistindo tu tocar já era um troço emocionante. Bah, cara, estamos vindo tocar. Então, realmente, essa experiência foi legal demais. Daí teve o primeiro show e já tinha toda essa vibe de a gente começar a compor, né? Já tava começando com essas ideias de composição e tal, né? E daí o nosso amigo vocalista, né, cara? Ele tinha um relógio diferente, né? Um relógio diferente, né? Um relógio biológico diferente, um relógio mental diferente, né? Em outro fuso horário. Ele trabalhava em outro fuso horário, cara. Daí, O cara já morava, o cara tava no fuso horário da Austrália. Mas de quanto tempo a gente tá falando de diferença? Cara, se tu marcar um ensaio às 2, eu chegar às 4, 4h30, tá ligado? E ainda ficar brabo quando tu compra, pô, meu. A Daí. história se repete, né? Eu e Daí. o Vicente, a gente tem uma história bem parecida. Daí a coisa ia indo, né, cara? Daí um dia o cara vai relevando, outro releva, né? E eu sempre era o cara que chamava essa conversa, né? Desde a adolescência, né? Daí teve um dia que ele chegou no ensaio depois do show, né? E foi tipo aí. Ensaio era, tipo, era domingo, sempre os ensaios. E era uma coisa meio inconveniente, porque o cara tinha namorada, que é o tempo que o cara também tinha, porque tinha o colégio e aquela coisa toda.
não é o melhor dia pra ensaiar, né? Mas se é a realidade, paciência, né? Uhum. E daí ele chegou, ó, 2, 3 horas atrasado no ensaio. E eu já tava encrespados, né, cara? Já tava aquela ondinha já vinha crescendo, tomando forma, né? E daí eu falei, pô, meu, tipo, e aí de novo? E aí o quê, cara? Cara, a gente marcou o ensaio às 2, chega às 4. E daí foi isso aí, fim de papo, né, meu? Puxa vida. Fim de papo, total. Mas assim, ele sabia cantar pelo menos. Não, cara, não. Ele fazia o é papel isso. do vocalista. Ele fazia o Meu papel do pai vocalista. tinha banda, tá ligado? Dos anos 80. E ele disse que não tinha vocalista. Tipo, não existia gente que sabia cantar. O que existia era, tipo, o cara que enganava um pouquinho melhor. Tá ligado? E que as melhores bandas que ele teve eram instrumentais, porque não tinha um vocal muito ruim. Era a nossa banda no começo, né? Pra quem não sabe, aí eu e a gente já teve banda tempos atrás, Quilepsia. A gente vai falar bastante sobre isso. A hoje. gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas tem no Spotify se quiserem ver. Equilepsia é tipo kill de matar em inglês. E epsia a gente não sabe de onde que a gente tirou. Ouçam lá. Então essa história, cara, só. Não, ele era um cara que, tipo assim, no segundo ano, né, cara? Tinha as crianças da sala, os adolescentes também. No segundo ano, quando eu troquei de colégio, né? Sempre estudei a vida inteira em colégio estadual. Daí na oitava, no primeiro ano, estudei no Batista. No colégio particular na Cristóvão. E depois eu fui pro Tubino, né? Daí quando eu mudei do primeiro ano pro segundo ano no Tubino, pra estudar de noite, queria trabalhar, ter minha grana pra poder investir na música e fazer minhas coisas, né? E tinha uma galera que tocava no colégio, né? Tinha um monte já de galera que tinha banda, que tocava, e eu tava entrando nesse universo, assim, né? E daí eu sei que comecei a conhecer a galera que tocava, a galera que já tinha mais experiência, tinha banda, um pouco mais velho e tal. E foi de lá que eu formei essa primeira banda, né? E daí a coisa foi indo, cara, tipo... Antes do final do segundo bimestre, né? Que hoje é o quê? Eu nem sei o que é hoje, né? Trimestre, semestre. Depende do colégio. Era colégio ou faculdade? Era colégio. Na época era tinha os bimestre. Era bimestre. Na cara. época era bimestre, agora é trimestre. Agora é trimestre, acho que é. Era bimestre, Eu cara. não sei, faz tanto tempo. Faz tempo. No nosso colégio era por trimestre. E Não era daí, bimestre. cara, o encanto pela música, de tocar, de ter banda, de ensaiar e tudo mais. Daí eu ia pro colégio, cara, tipo... E ficava tocando violão, né, cara? Ficava violão e tal, a galera no colégio. E esqueci de ir pra aula, né? Ou precisa esquecer, É. né? Famoso. Daí chegou, cara... Acho que o final do segundo bimestre, cara, já tava rodado de falta, por faltas, né? Rodado, né, cara? Só que era um bom aluno, né, cara? Eu peguei 2 repressões da vida inteira, né? No colégio. Era um bom No final aluno, do né? segundo bimestre. Segundo bimestre. Não fecha nem o primeiro semestre, digamos Não. assim. Não fechou. A gente entende bem, tá ligado? Não fechou, a gente cara. ficou se olhando. Mas assim, a gente não chegou a esse ponto de rodar, mas a gente tava quase lá. Era Não bem fechou, claro. cara. Não, tô brincando. Não fechou, cara. Não fechou o segundo bimestre. Foi lá, tipo, abril, maio. E eu lembro de ir pra aula, tinha boas notas, né, cara? Só tinha problema de faltas. E chegar na aula, professor de química, professor Renato, gente fina, isso até hoje, eu lembro do cara. E acabou a aula e me chamou assim, ô Bel, podemos bater um papo aí? Eu com meus 16 anos, né? E eu, pô, claro. Daí o pessoal saiu da aula, assim, ele pegou, abriu o caderno de chamadas. Eu sou a primeira chamada a vida inteira, né? Abel. AB, né? Ele abriu, era tipo assim, pontinho, pontinho, F, 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 pontinho, F, 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 pontinho, pontinho, F, F, F. Ele olhou pro caderno e me olhou assim, olha, a gente tá com um probleminha aqui pra resolver, né? Tipo, pelo regulamento da escola, tu já tá rodado, né? Por faltas e tal, né? E eu de boa, né? Mas, pô, tu é um bom aluno, tu vem pra aula, tu participa, tu vai bem nas provas, tu faz os trabalhos, só que a gente tá com o problema das faltas. Então, vamos ajeitar isso aí, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu conversa com a coordenação pra gente resolver isso das faltas e tu vem pra aula. E eu assisti ele falar, né? Daí tu vem pra aula. Daí ele assim, eu não tô dizendo que você tem que vir pra toda a aula. Não tô dizendo pra tu não faltar mais, tá? Já com o limite de falta estourado. Não é pra tu não faltar mais. É só faltar menos. Daí a gente consegue contornar isso aí, assim, assado. Daí ele acabou de falar. Eu olhei pra ele assim. Ô, professor. Valeu mesmo, mas deixa assim. Deixa assim e larguei de mão, cara. Daí um dia encontrei minha mãe, né? Eu namorava com minha mãe nessa época. E a mãe perguntou: Abel, tu não tem aula? Tem, mãe. Tu não vai pra aula? Não, mãe. Mas não é importante, deve ser.
Mas por que tu não vai? Bah, mãe, ano que vem eu volto. E, pá, joguei na música, cara. 16 anos, total. Ah, não tomou uma represária, um negócio Também, né? Não, explodiu a bomba atômica na família, né, cara? Explodiu, óbvio, né? Óbvio que sim, né? Piada de 16 anos, né? Largou o colégio, Larguei. totalmente. Larguei, totalmente. Ah, não sabia disso. Totalmente. Ah, mas tu voltou E no fui, ano e fui passado. tocar. No ano que Claro. vem? No outro ano, sim, eu não voltei. No outro ano tu voltou. Sim, eu voltei. Mas Sim, mas o melhor é que ele se auto-rodou. Tipo, a coordenação. não, o professor foi super gente É, o boa. professor deu um negócio de... Ah, tá. O professor deu de mão beijada ali, tá ligado? Gente boa, cara. Vai, cara, só eu tava- tu vinha um pouquinho, não. Tanta gente chorando por estudar pra porra e rodar, e o cara diz, não, Cara, eu tava completamente abduzido pela música, né, cara? De tocar, de estudar. Só que o mais engraçado é que ostentação intelectual isso aí, tá? Ó. Só que eu... Só que o mais curioso, cara... Assim também no colégio. Eu era. O mais Ele ia curioso, bem cara... também e faltava um monte também. O mais curioso é que eu ia pro colégio todos os dias, cara. Só não ia pra aula, tá ligado? Tipo, ia pro colégio. Sim, continuava eu tocando... também. Continuava tocando violão com a galera, tá ligado? Continuava compondo, continuava... É. Só achei que aquele momento, assim, bah, meu, olha só. Eu acho que eu tenho que fazer isso e eu fiz isso, né? Ah, E eu acho que se tu parar e pensar, principalmente tirar as crianças, os adolescentes da sala, né? Porque se não é de forma alguma um incentivo pra fazer isso, né? sim. Outra época também. Outra época. Mas naquele momento, tipo assim, de... Foi o ano que eu decidi, tipo assim, dedicar a minha vida a ser músico profissional. Então, tudo passou por essa decisão, entende? De passar tempo com a música, de tocar, de estudar e tal. Eu estudava de fato, né? Uhum. Então, o colégio retomei no outro ano, mas essa decisão de deixa assim, ano que vem eu volto, pra mim foi ótimo, entende? Acho que foi uma puta experiência de vida. Mas não atrapalhou a questão, tipo, tu parar aquele ano e aí também complicado de tu seguir na música, sendo que tu parou nas tuas aulas? Cara, a minha capacidade de tomar pressão é grande, cara. Sim, desde a adolescência, cara. Desde a adolescência, porque na realidade, tipo assim, eu, quando era piá, tá ligado? Eu estudava no meu primeiro colégio, que era na frente da minha casa, colégio de bairro, assim, em Jardim do Salso. Eu não era o... Tipo assim, não é que eu tipo, fosse um cara apenas bagunceiro, não. Eu era o líder da bagunça. Da aula e do colégio. Eu era aquela figurinha carimbada no sóio, tá ligado? Só que as pessoas eles não conseguiam ficar bravas comigo, né? Tipo assim, eu tinha notas tribosas. Pô, Então... tu de novo, Abel. De novo. A minha mãe... Eu já tenho até no meu stories algum post do Instagram que eu tenho até isso aí. Eu passei o primeiro grau inteiro, que hoje é o fundamental, né? Com um condicional, né? Minha mãe tinha que chegar no final do ano e assinar um termo de compromisso se responsabilizando pela rica joia, né, cara? Saca? Bom demais. Então é isso, cara. E a real é essa, cara. O cara tem que... Eu acho que existem épocas da vida, cara, que são muito importantes o cara extravasar. Saca? E a infância e a adolescência certamente são as principais, né? Com certeza. Tipo assim, o cara tem que aprender o que é limix, né? Sim. Sim. Obviamente, né? Mas eu acho que o cara aprender a se expressar desde cedo. Então, desde que eu era piá, eu levei muita puteada, né, cara? Da minha mãe, de professora, porque dava umas viajadas, né? Sim. Sim.